você acredita aí que é tarde demais para viver um casamento saudável? É tarde demais, talvez você esteja sem esperança, não, já tem muito problema no meu casamento, eu acho que já é tarde, a gente não consegue mais resgatar esse casamento saudável, a gente não consegue mais viver isso, Silvana. Acho que já está tarde para mim. Você acredita que é tarde demais? Você acha que ainda dá jeito? Porque tem aqueles casamentos que já estão tão em crise, com tanta dificuldade, que você pensa, já é tarde demais. Eu acho que não tem jeito para mim. Eu acho que meu casamento não tem como mais. Eu acho que meu casamento não tem jeito. Tudo já acabou. A gente não tem como mais resgatar. Eu já tentei tudo que eu podia. Quantas pessoas estão nessa situação? Não sabem o que fazer mais para salvar o casamento e acham que já está tarde demais. Muitas pessoas desistem do casamento achando que não tem mais o que fazer. E eu quase fiz isso também no meu casamento. Porque a gente acha que já tentou de tudo. Poxa, já fiz tudo. Tudo que eu podia fazer por esse casamento eu fiz. Eu já fiz muitas atitudes diferentes. Mas esse marido não muda. Ele não muda as atitudes dele. E parece que por mais que eu faça, nada resolve, nada muda. E a gente acaba brigando cada vez mais, discutindo, até que você começa a ver a vida dos seus filhos ali sendo afetadas também. E aí você pensa assim, caramba, eu acho que não tem jeito para mim. Quantas mulheres hoje estão nessa situação? E por que você acha que não tem essa solução? Exatamente porque você já não sabe mais o que fazer. A gente sempre tem algo mais para transformar. A gente sempre tem como fazer. Quanto mais a gente busca informação, quanto mais a gente busca cuidar do casamento, a gente sempre vai ter algo que a gente possa ainda viver melhor. A gente sempre tem algo que possa contribuir com a qualidade do casamento, com o tempo de qualidade. A gente sempre tem algo para transformar. A pessoa pensa que não tem mais jeito, porque ela tentou tudo o que ela sabia. Tudo aquilo que você acredita, você está certa. Se você acreditar, Silvana, não tem mais jeito. O meu casamento não tem solução, não tem mais jeito para ele, é tarde demais, eu não tenho mais o que fazer, eu nunca vou conseguir ser feliz, eu não vou ser feliz no casamento, eu não tive sorte, eu escolhi errado. Tudo que você acredita, você está certa. Porque a gente vive, a gente age conforme as nossas crenças e valores. Aquilo que a gente acredita é aquilo que nos conduz, que nos faz, que nos leva para frente. Comigo também foi assim, né? Comigo também eu cheguei nessa situação. Eu não vejo aquela luz no fim do túnel. Parece que o casamento tá assim, no fim mesmo, não tenho mais o que fazer. Então, eu vou te mostrar aqui que existe saída. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar essa crença. É você acreditar. Porque ao passo que você me diz assim, não tem mais jeito, não sei, não vou mais fazer mais nada, porque a gente só age com aquilo que a gente acredita. Se eu falo que não tem mais jeito, é tarde demais, eu não vou agir. Porque o que eu estou acreditando? Que é tarde. O que eu estou acreditando? Que não tem mais jeito. O que eu estou acreditando? Que o meu casamento acabou. Então, se eu estou acreditando que o casamento acabou, então já era. Eu não vou agir mais em busca de transformar essa situação, entende? Porque eu acho que não acabou. Então, aquilo que a gente acredita é muito importante para a gente. Quando eu estava nessa situação, eu fiquei 15 anos tentando viver um casamento saudável. 15 anos tentando descobrir como me relacionar bem, como ter um diálogo decente, como a gente fazer para não brigar. Até que com 15 anos de casamento, eu vi a vida dos meus filhos sendo influenciada. Os meus filhos tendo comportamentos para chamar minha atenção, porque eles não aguentavam mais aquilo. Às vezes a pessoa acha que as brigas no casamento é a solução aí. Ah, tô brigando no casamento, não tem problema. Outro dia eu tive uma conversa
com uma psicóloga especialista e trabalham com crianças. E aí ela disse uma coisa que, por um lado, faz sentido e, com todo respeito, por outro, eu não concordo. Ela disse assim: quando os pais brigam dentro de casa, eles precisam explicar para a criança que está tudo bem. Explicar que aquilo foi uma discussão e que está tudo bem, para, né, proteger o psicológico da criança. Por um lado, tá, você vai tentar remediar a situação. Só que o melhor é não ter as brigas. Não vem me dizer que briga no casamento é algo normal, que ficar discutindo na frente da criança, um ambiente de desarmonia, um ambiente que não tem diálogo. Isso não é um ambiente saudável. E por mais que você fale assim, Silvana, mas a gente briga, a gente conversa, a gente discute, lá trancado no quarto, as crianças não ouvem. As crianças ouvem tudo. É impressionante. Às vezes eu até falo com meu filho, caramba, como que você escuta? Às vezes eu estou falando baixinho com a minha filha em outro cômodo, alguma coisa normal assim, mas a gente está falando baixinho, ele está lá na sala e ele escuta e dá o palpite dele. Eu falei, caramba, eles escutam tudo. E então, assim, eles ouvem as brigas. As crianças, elas são muito ligadas nas brigas, elas sabem ali das discussões. Então, qual é o ambiente saudável? Um casamento harmonioso, sem essa quantidade de brigas. E quando eu percebi que isso estava afetando a vida deles, foi que eu pensei, não tem jeito, não tenho mais o que fazer, eu já tentei de tudo. E é aí que eu estou aqui para te dizer o que você está acreditando nessa manhã. Porque se você acreditar que é tarde demais, que não tem jeito, é assim que você vai agir. A única solução que você vai ter é desistir do seu casamento, é tomar a decisão da separação. E essa não é a única decisão. Essa é a decisão mais fácil, né? Eu colocar a culpa no outro, dizer que o outro está errado, dizer que só o outro fez errado, que o outro me enganou, que o outro está isso, ou que o outro não me entende, que a gente não consegue se entender, a gente não é mais compatível e acabou o amor, e aquela lista de coisas que a gente fala para dar desculpa do fracasso que nós fizemos. Porque o casamento, ele não fracassa, o casamento é divino. O que fracassam são as pessoas. São as pessoas que fracassam, porque elas não souberam lidar com aquela situação. Então, não é tarde demais. Eu não sei o que você está passando hoje, mas se você está hoje pensando que, caramba, eu estou cansada, Silvana, eu estou cansada, eu acho que é tarde demais. Então, eu estou aqui hoje para te ajudar a mudar esse pensamento, a mudar essa crença, a mudar isso que está levando você a desistir, levando a você não dar o próximo passo, não tomar a próxima atitude, porque ao passo que eu fico ali focada no problema, focada naquilo que está me fazendo sofrer, focada em cada vez mais brigas, o que eu tenho mais brigas, mais discussões. Você tem que mudar o foco para a solução. O que eu preciso fazer? Se eu estou com essa situação, se eu estou achando que está tarde, se eu estou achando que está ruim meu casamento, é hora de agir. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Quantos castelos desabam com os protagonistas, os donos, lá vendo tudo desabar, ao invés de acabar de construir o castelo, ao invés de sustentar esse castelo. Quantas mulheres deixam de ser a atriz principal, a protagonista da sua história, para se fazer de vítima, para dizer que foi culpa do outro, para dizer que é o outro, para dizer que as coisas estão difíceis, para dizer que relacionamento de fato é muito difícil, casamento é um erro. Será que é um erro? Silvana, mas você não sabe quem é meu marido. O que ele fez comigo? Eu não estou dizendo que ele está errado. Eu não estou dizendo que ele não tem culpa. Não. Mas o que você pode fazer para transformar essa situação, entende? Se você pode fazer algo,
faça você, porque a vida é sua, a felicidade é sua, a família é sua. Então faça por você. Tudo que está na sua vida hoje é responsabilidade sua. E quando você entende isso, quando eu entendi isso, eu transformei a minha vida. Eu transformei a vida da minha família. Eu transformei meu casamento, os meus filhos, a minha vida. Então, a primeira consciência que você tem que ter é isso. É entender que se eu estou achando que é tarde demais, é só um pensamento, é só uma crença. Tarde demais para aquilo que eu tentei. Talvez tenha algo mais que eu precise tentar. Tenha algo mais que eu precise fazer. Se ainda não está dando certo, se você não está se sentindo feliz, é porque ainda tem algo para você aprender. Ainda tem algo que você ainda não fez para salvar esse casamento, para viver um casamento saudável. Por que eu penso assim? É tarde demais? Eu estou certa. Por que eu penso que eu não tenho sorte no amor? Eu estou certa. E o que faz a gente agir assim? Por que a gente tem essas ações? São as nossas crenças. As crenças, elas me levam a fazer coisas boas, e as crenças limitantes, aquelas que me limitam, que me atrapalham, elas atrapalham aí as minhas ações. E elas ficam ali no meu inconsciente. A nossa mente é como se fosse um iceberg. 95% a gente não vê. Fica ali no nosso inconsciente. Mas, Silvana, mas como que eu faço isso? As nossas crenças, elas estão ligadas às nossas experiências, aquilo que a gente viveu na infância, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, as nossas experiências, aquilo que nos disseram que é real. Sabe, quando falaram assim, nossa, você não tem sorte, você não consegue arrumar um namorado decente, e se você acreditou nisso, você vai agir conforme isso. Tudo aquilo que a gente acredita são as nossas crenças. Mas, Silvana, mas se está ali no inconsciente, é isso que tem poder? O poder está no seu consciente. O poder de você tomar ações para mudar isso, para ressignificar isso, para mudar o que tem lá. Esse é o seu poder. É você quem vai agir em direção a ressignificar essas crenças que tem lá. É você limpar esse inconsciente, você tomar consciência de que você está agindo conforme essas crenças que estão te atrapalhando. E a gente, por que a gente age assim? Imagina se tem uma situação onde você precisa agir, você precisa ali resolver, vamos pensar aí numa conquista. Lá na época da sua adolescência, ainda quando você ainda namorava ali, aquele período de conquista e tal, às vezes podia ter uma pessoa que nem era tão interessante, mas ele era confiante, ele sabia que ele ia conquistar aquela moça e ele ia lá e conquistava. E às vezes um outro cara que tinha muito mais potencial, cara bonito, cara, né, cheio, legal, assim, mas ele não tinha essa autoestima toda, ele não acreditava nele mesmo e ele não conseguia conquistar. E você já viu alguma coisa assim? Já viu alguma cena assim? Pessoas que nem parecem ser tão interessantes, mas conseguem as coisas. Como ela faz isso? Porque ela tem uma crença positiva, algo que impulsiona, algo que faz com que ela não tenha medo, que ela haja. E é assim as nossas crenças. Então, se eu acreditar assim, não tem jeito, Silvana, para o meu casamento é tarde demais, já acabou, eu não tenho nada o que fazer, você vai agir com base nisso. Eu não vou fazer mais nada. E quer ver uma crença que ela acaba com a gente? É a crença de não merecimento. Quando você fica achando que você não merece, você não se permite viver coisas boas. Existem as pessoas que têm consciência disso, muita consciência, e as pessoas que agem sem perceber que isso está lá. Uma vez uma mulher me disse mesmo, olha, o meu marido é bom demais, o meu marido ele faz tudo para mim, ele é muito bom, e às vezes eu acho que eu não mereço. Eu tenho uma outra pessoa que eu conheço, próxima de mim, onde o marido também faz tudo por ela,
ele cuida da casa, ele faz muito. E aí ela ficava assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não mereço tanta coisa que ele faz para mim, eu preciso compensar isso de alguma forma, porque você acha que não merece. E essa crença de não merecimento, às vezes, te afasta aí de você ter o que você merece ter. E aí você fica ali, igual um parasita, né? Porque que acontece? Quando eu não mereço, eu preciso o quê? Validar. Todas as nossas crenças precisam ser validadas. Precisa acontecer algo para me dizer que eu tô certa. Porque é o que eu comecei dizendo. Se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, você vai estar certa. Porque é o que você acredita, é a sua realidade. Então, se eu não mereço, eu me permito o quê? A qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom. Às vezes você fica ali, você foi criada sem amor, sem muito carinho. Tem casos onde os pais abandonam, né? Você pode ter sido abandonada, não ter tido muito carinho. E aí o primeiro carinho, o primeiro homem que chega te dando um pouquinho de atenção, uau, esse homem é incrível. Às vezes ele faz um monte de coisa errada para você. Eu tenho até uma história, uma pessoa que chegou com um caso para mim exatamente assim. Ela sofreu tanto num relacionamento anterior que quando ela encontrou essa pessoa que conseguia dar um pouco de carinho, que sabia ter um relacionamento íntimo, onde ela não se sentia abusada, porque ela foi, né, num relacionamento anterior, foi muito ruim para ela. Mas esse homem, só porque ele trata um pouco mais de carinho, ela se sente amada com isso, com esse pouquinho. Só que ele atrai, é infiel o tempo todo. Ele não é um homem tão bom assim. Ele é ruim para ela no sentido de não ser fiel, de não ser um homem honesto. Mas ela fica satisfeita com aquele pouquinho, sabe? Aquele pouquinho. Porque aquilo ali ela já acha que é muito para o merecimento dela. Então a gente precisa trabalhar essa crença de merecimento e que afeta direto a nossa autoestima. E se você não tem autoestima, você não vai conseguir viver esse casamento saudável. Porque você não tem autoestima, você não tem autoconfiança, você não acha que merece, você não acha que é capaz. E aí você vai levando a vida. O casamento está mais ou menos, está ruim, mas eu vou levando. E o ideal não é, a gente tem que ser casada e feliz, porque senão a gente acaba se sentindo assim numa morte em vida, sabe? Eu tô casada, mas infeliz, é isso mesmo, vamos levando. E isso faz parte, inclusive, da nossa cultura. Muitas mulheres, em tempos antigos, eram assim, mulheres infelizes e que iam levando a vida, porque não tinha outra solução, não tinha o que fazer. Ela tinha que ficar ali casada e ela não sabia o que fazer com aquilo. Afinal, ninguém nos ensina relacionamento, né? Onde foi que incluíram na matéria da escola? Quando foi que disseram que a gente poderia fazer um curso sobre relacionamento? Isso é algo novo, algo que as pessoas não ensinavam. Nunca ninguém ensinou para gente. Então, os nossos pais iam ensinando aquilo com o melhor que eles podiam. Eles davam aquilo melhor, como nós também damos aos nossos filhos e também às vezes erramos, mas ninguém, não tem um curso, né? Não faz parte aí da nossa grade curricular. E é por isso que a gente precisa buscar conhecimento sobre relacionamento, porque senão a gente acaba ali, sem autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é a soma de três coisas. Autoestima é a soma de três componentes. O primeiro é o autoamor, a autoaceitação e o seu auto-perdão. Por que o autoamor? Quando eu não tenho autoestima, a primeira coisa que eu não tenho é amor por mim mesma. Eu não estou me amando o suficiente. Às vezes você está ali e você fala, mas eu me amo. Ama mesmo? Você está feliz com quem você é? Você está feliz com a vida que você é? Você está feliz? Você está satisfeita com você? Você consegue olhar nos seus olhos no espelho e dizer para você: eu te amo, eu amo ser você.
Esse é um dos exercícios que eu ensino. Olha no espelho, olha nos seus olhos no espelho e diga: eu amo ser você, eu te amo. Você consegue dizer isso para você? Quantas pessoas, quando eu passo essa atividade, não conseguem nem se olhar no espelho? Como assim, Silvana? Há muito tempo eu olho no espelho para pentear o cabelo, para vestir uma roupa, mas olhar no espelho e olhar nos meus olhos, quantas vezes você fez isso? E a gente fica assim, ó. Quando você não tem amor, você fica como esse copo d'água, pela metade. Eu me amo. Você ama um pouco. Mas se você fica assim, meu marido não me dá atenção, meu marido não me ama, meu marido, nananã, meu marido, nananã, é porque você está querendo se sentir amada. A necessidade de se sentir amada porque nem você está se amando. Quando você tem a necessidade imensa de se sentir amada pelo outro, é porque você não se ama. E aí o que vai acontecer? O outro também não vai demonstrar isso por você, porque você não tem isso dentro de você, você não vai reconhecer quando você se sentir amada. Por mais que ele estiver fazendo atos de amor por você, você não vai se sentir amada. Por quê, Silvana? Como assim? Lembra que eu sempre ensino aqui que a gente espelha aquilo que tem dentro de nós? Eu só vejo aquilo que tem dentro de mim. Eu só vou me emocionar com o filme se aquilo se conectar com algo que tem dentro de mim. Então, se alguém me dá amor e eu não tenho amor dentro de mim, eu não vou me sentir amada. Eu não vou reconhecer que isso é um ato de amor. Uau! Posso desligar a live, que só essa dica já valeu a live inteira. Se você está querendo se sentir amada, eu não me sinto amada, ele não me dá amor, ele não me dá carinho. Porque você está precisando se sentir amada. Então você precisa se amar primeiro. Se ame primeiro. Você precisa ter essa autoestima, que começa com autoamor. E aí a segunda palavrinha é autoaceitação. Autoaceitação. Aceitar a sua história. Aceitar o que aconteceu na sua história. Mas, Silvana, meus pais me abandonaram quando eu era criança. Silvana, eu já fui traída. Silvana, eu já sofri muito. Silvana, talvez você tenha uma história de abuso. Silvana, mas aceitar a sua história. A autoaceitação. Eu aceito quem eu sou. Porque tudo que eu passei fez ser quem eu sou hoje. Qual é a história que você conta da sua história? Isso é ressignificar, é mudar o sentido, é aceitar. Aceite a sua história. Gente, eu sofri tanto. Nossa, eu quase me separei. Foi tão difícil. Nossa, às vezes que eu chorava sem saber o que fazer. Eu não tinha ninguém para contar, não tinha ninguém para me aconselhar, não tinha ninguém para conversar. E aí depois chegou uma fase que eu comecei a fazer terapia, sabe? Mas não resolvia. Eu ia, conversava, desabafava, mas não resolvia nada. Chegava em casa, continuava a mesma coisa. Eu não sabia o que fazer na prática. E era aquele mesmo homem. Nossa, era tão difícil. Eu podia contar isso. Eu podia contar, sim. Mas não é essa a forma que eu conto. Eu conto a minha história para você se inspirar, para você se conectar, para você bater no peito e dizer: se ela conseguiu transformar essa história, eu também consigo. É para isso que eu conto minha história. E eu conto a minha história hoje com alegria, porque foi essa história que fez ser quem eu sou hoje. E foi porque eu vivi tudo isso que eu fui escolhida para essa missão que eu estou aqui, para falar de casamento, para ajudar outras mulheres. Porque eu sei o caminho. Eu sei o que eu fiz para me resgatar e me tirar daquele fundo do poço. Porque o fundo, na verdade, não tem fundo, né? A gente sempre pode escavar um pouco mais e afundar um pouco mais. Qual a profundidade que está o seu poço? Então, é autoaceitação, é aceitar a sua história e entender que você não é o que te aconteceu. Aquilo aconteceu, mas não é você.
Você, a sua essência, é de uma mulher poderosa, é de uma mulher que merece, é uma mulher com autoestima, é uma mulher feliz, a sua essência é de felicidade. Silvana, mas aconteceu coisas terríveis na minha história. É algo que aconteceu, não é você. Você não é o que te aconteceu. Silvana, mas eu olho no espelho, você pediu para olhar no espelho e me aceitar. O que você está vendo no espelho é como você está hoje. Não é você. Tem algo que você queira mudar? Mude. O que você quer fazer? Qual é a direção que você quer tomar? Faça. Porque aquilo que aconteceu, as coisas que acontecem, não é você. É algo que aconteceu na sua história. Ah, mas o meu marido foi grosseiro comigo. Ah, mas o meu marido, Silvana, me traiu há 2 anos atrás e eu não consigo esquecer e perdoar. Assim, não vai ter jeito, a gente vai ter que separar, porque eu não consigo esquecer. Ele se arrependeu, ele me pediu perdão, ele faz de tudo para me agradar, mas eu não consigo esquecer. Sabe por quê? Porque você deixa algo que aconteceu com você, que talvez tenha levado ali meia hora, 1 hora, te machucar por quanto tempo? Por quantos anos você vai levar essa dor? Por quantos anos você vai deixar que algo que aconteceu te machuque por mais quanto tempo? Entende isso? Ah, Silvana, mas aconteceu naquela festa. Naquela festa ele foi grosseiro comigo. Foi. Quanto tempo durou a grosseria? Ah, 15 minutos. Ele ficou me xingando. Uau, então resolve isso e tira essa dor de você. Autoaceitação, aceita a sua história. E não permita que isso que te causou dor aconteça de novo. Entende? Ah, eu tenho autoestima, eu sou uma mulher cheia de autoestima. Será que você se ama? Será que você já passou pelo autoamor? Será que você tem autoaceitação? E aí vem a terceira palavrinha, auto-perdão. Quantas vezes a gente não se perdoa? Por algo que fez? Pela escolha que fez? Por alguma coisa que falou? Talvez você não se perdoe por ter escolhido esse marido aí. Ah, se eu tivesse casado com fulano de tal que era interessado em mim, ah lá como ele tá bem hoje. Talvez se eu não tivesse me casado nessa data, se eu tivesse esperado um pouco mais, o que você precisa se perdoar? O que você precisa nessa manhã? Permitir que você também erre. E aí sim, aí você trabalha a sua autoestima. É um tripé para você materializar as suas conquistas. Não tem como você ser feliz no casamento, você ter um bom relacionamento, se você não tem essa autoestima, se você não tem esse tripé de autoamor, autoaceitação e autoperdão. Você precisa ter esse tripé para você conseguir se relacionar. Porque se você não se ama, se você não se acha merecedora, você não vai conquistar nada. Porque as suas crenças existem para serem validadas. Se você não acredita que merece, se você não se ama, então o que você acha que a sua mente, o que você acha que vai acontecer com você? Coisas para validar aquilo que você acredita. Ah, então eu acredito que eu não mereço ser amada, que eu não posso perdoar porque eu errei, eu tenho que pagar por isso. E aí quando as pessoas se penalizam assim, né? Errou com alguma coisa, não, eu mereço pagar o preço por isso. E aí aceita aquela vida de sofrimento. Qual historinha que contaram para você? Muitas crenças assim também. Você só merece algo se você sofrer, se você lutar por isso. Se não for com sofrimento, você não consegue conquistar. Quem te falou isso? Muitas pessoas falam isso. Muitas histórias infantis falam isso, sim. Cinderela. Primeiro a princesa sofre,
ela passa pela madrasta, ela sofre tanto, ela trabalha e ela fica triste, até que um dia ela encontra o príncipe encantado e ela é feliz para sempre. Qual historinha você leu, você assistiu e que você tem dentro da sua mente? Por mais que você fale assim, mas eu não acredito nisso, mas você já viu essa historinha e ela está dentro de você. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente toca, com as coisas, com tudo que a gente convive, porque ele entra ali no nosso inconsciente e são responsáveis pelas nossas ações. Então não precisa sofrer para você ser feliz. Você não precisa passar esse inferno de brigas e discussões para ser feliz. Existem técnicas de como ter um diálogo, de como ter uma conversa, de como você conseguir o que você quer do seu marido, de como você conseguir a atenção do seu marido. Existem técnicas para isso. É só você usar. É só você fazer. Quem disse que tem que sofrer? Quem disse que tem que ficar sofrendo no casamento para ser feliz? Não, seja feliz agora. É só agir em direção ao que você quer. Agora, eu queria que você me respondesse sinceramente. Você realmente acredita que você é merecedora do que é bom? Pensa rápido. Tem que ser a resposta rápido. Não dá para pensar. Não, eu acho que eu sou... Não, o que vem no seu coração na hora que eu pergunto? Ou você acredita que precisa ter sofrimento? O que vem no seu coração? Quando eu pergunto rápido. Você acredita que é merecedora do que é bom? Ou você acredita que tem que sofrer para conseguir o que você quer? O que vem no seu coração? Aquilo que vem é a crença que foi difundida no seu coração. É a crença que está aí e que você precisa ressignificar. Porque senão, você pensa que você só pode ter algo se você sofrer, se você lutar para ser recompensada. Quantas músicas, né? Músicas até bonitas, algumas até cristãs, que falam isso, que na luta, que no sofrimento, depois vem a bonança, que a gente precisa sofrer. Quem disse? E se você fica cantando e repetindo isso, qual é a informação você está mandando para o seu inconsciente? Que precisa sofrer, vencer essa luta sofrendo. A gente precisa sofrer. Eu sei que tem briga no casamento mesmo. Briga no casamento é algo normal. A gente briga. Briga de casal. Tem uma música, né, que eu até acho uma gracinha, que chama Briga de Casal. É uma música antiga. Ela tem umas partes que eu gosto, mas a gente gosta de brigar para fazer as pazes? Tem que brigar para fazer as pazes? Que tal fazer as pazes sem brigar? Ah, Silvana, porque quando a gente faz as pazes, nossa, é tão gostoso fazer as pazes, né? A gente cria aquele clima, dá aquela sensação gostosa. Caramba, dá vontade de xingar, né? Cria o clima sem brigar, caramba! Para que tem que brigar no casamento, discutir para fazer as pazes, para ter um momento bom? Meu Deus! Olha o que você está acreditando, o que você está colocando na sua mente. Entende? Quem disse que brigar é normal? As músicas, os filmes, as historinhas, blá, 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 que te contaram, que talvez você hoje acredite, e está dentro de você. E aí você precisa brigar muito, sofrer muito para validar essas crenças que tem aí. E Silvana, o que eu faço? O que eu faço? Você precisa ressignificar as suas crenças. Ah, Silvana, mas eu sou culpada porque eu penso assim, porque quando você falou na hora eu pensei se eu sou merecedora ou não, não veio rápido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A maioria das pessoas são assim. Isso faz parte do, como eu falei aqui, histórias infantis fizeram isso. Histórias lindíssimas, bonitas de se ver. Quem não gosta? Quem aqui nunca viu o filme da Cinderela? O filme da Mais Bela e a Fera? Quem mais? Quem nunca assistiu
essas histórias incríveis da Disney, onde a princesa sofre, sofre, e aí no final ela é feliz. E aí no final, um final que também tá errado, né? E aí encontrou o príncipe e é feliz para sempre. Então quer dizer que ela não tem mais desafios, né? A hora que encontrar o príncipe solucionou a vida dela. Quantas mulheres se casam pensando assim, né? Agora eu vou me casar e vou ser feliz. Uau! Aí você chega no casamento, que chegam em casa cansadas, pessoas que estão exaustas, pessoas que quase não têm tempo de ficar juntas, pessoas que precisam resolver sobre dinheiro, a gente precisa resolver sobre os filhos, a gente precisa resolver sobre as contas, sobre o que a gente vai fazer, sobre a decoração da casa, sobre as nossas decisões, quanta coisa para conversar e a gente não sabe nem conversar. A gente não tem técnicas para isso. E aí cada um começa a cuidar das suas coisas, começa a cuidar da sua individualidade e vão se afastando cada vez mais. Essa é a vida real. O que você está fazendo para mudar essa realidade? O que você está fazendo para tornar tudo isso que existe na vida real, os compromissos, o cansaço, aquilo que você não esperava que está acontecendo, talvez uma doença, talvez uma coisa que você tenha que lidar. Será que você está preparada para isso? Será que você sabe conversar com o seu marido sobre aquilo que você está insatisfeita? Será que você sabe conversar com o seu marido sobre a sua intimidade? Sabia que mulheres que conseguem conversar com maridos sobre a intimidade, sobre a vida sexual, elas são mais satisfeitas? Agora, é muito grande o número de pessoas que se sentem desconfortáveis de falar disso. É aquela história, né? O que aconteceu na cama, fica na cama. E aí você não conversa. Você não sabe ter diálogo também sobre isso. E quando eu falo de ter diálogo, quando eu falo de você ter técnicas de conversar, é sobre tudo. Agora não adianta eu ter técnica, mas eu não estar inteira. O que eu preciso para de fato viver esse casamento saudável? O que eu preciso para acabar de vez com brigas e viver esse casamento saudável? Ter técnicas, ferramentas, saber o que fazer no dia a dia, quando surgir um conflito, quando surgir uma situação para resolver. Entende? E lembre-se que você não precisa sofrer, que a sua falta de amor e a sua falta de merecimento é um dos seus inimigos. Quem é a sua maior inimiga dentro do casamento? Você mesmo. Porque você pode ter essas crenças que vão te limitar, que vão te atrapalhar. Ou você pode entender que tem coisas para você fazer aí. Não importa o que esteja acontecendo no seu casamento. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida ou o que aconteceu quando você era criança. Tem como mudar. Tem como transformar essa situação. Mas o primeiro passo é você acreditar. Porque se você acredita ou se você não acredita, coisas acontecerão para validar a sua crença. Coisas acontecerão para dizer que você está certa. E aí você fala, tá vendo? Como eu estava certa? Outro dia uma pessoa me falou, nossa, mas todo homem trai. Silvana, todo homem trai. Eu vejo um monte de mulher aí, ó, o marido dela tudo traindo. Essa mulher que falou isso, falou que já foi traída. E o que você acha que vai continuar acontecendo com ela? Traição, traição, traição. Porque precisa validar aquilo que ela acredita que todo homem trai. Então, cuidado com as crenças limitantes. Comece a mudar isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e apertar esse sininho para você ser notificada de todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube, para você receber todos os vídeos e todas as novidades, tá bom? Um grande beijo e até mais!